Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal ProPix. E hoje eu decidi fazer um flyer de um festival eletrônico com tema tropical. Lembrando, se você está gostando do vídeo, já se inscreva no canal, comente o que você achou e me siga no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Bom, como quis fazer um flyer com tema tropical, eu decidi procurar plantas tropicais, plantas e flores tropicais. Eu comecei colocando aí uma imagem de fundo aí de uma praia tropical, eu não sei onde fica, eu peguei no Google e depois eu decidi fazer escrever Summer, só que com a imagem do Alok. Só que eu tava tentando colocar a imagem do Alok ali e tudo mais e não ficou muito legal. Aí eu falei, depois eu faço, né? Eu vou deixar aqui parado, vou fazer em volta e depois eu faço. Só que isso foi um grande erro. Por quê? Por causa que você deve manter o foco no mais importante da imagem, no caso do flyer, para depois você dar foco nos detalhes, no que vai ficar em volta da imagem, no que vai dar um complemento para a imagem, certo? E eu não fiz isso, eu fiz ao contrário, né? Você pode ver aí, eu vou começar a procurar as plantas, no caso daí são folhas, né? E esse vídeo aqui, basicamente, o que eu vou fazer bastante nele é fazer seleção de máscara. E muita gente acha aí que é só você usar a ferramenta de seleção de máscara ou de corte de máscara e vai ficar uma beleza. E não é bem assim. Você tem que ter um tempinho para você delimitar onde você vai cortar ou não. Se possível, você pega a Pen Tool e demarca tudinho que você vai selecionar, seleciona e aí sim você aplica a máscara. Nesse caso eu não fiz isso, eu fui direto com a ferramenta de seleção, né? Mas mesmo assim, vocês podem ver que eu tô arrumando, se eu só aplico a seleção, ela fica toda em volta branco, né? Fica com aquela borda branca lá bem feia, como se fosse cabelo. O cabelo também fica desse jeito, você aplica só a máscara e vai ficar com essa borda branca. E muitas das vezes, como nessa imagem aí, se você tem alguma coisa branca na imagem também, no meio dela, alguma coisa assim, e você aplica a seleção, ela vai apagar essa coisinha branca, esse detalhezinho branco ela vai apagar também. Então você tem que tomar cuidado, então você tem que selecionar e fazer e melhorar a seleção dela, por causa que só a seleção do Photoshop não é o suficiente para ficar um bom trabalho. Então, devido a eu ter colocado toda a volta do flyer toda bonita, toda cheia de flores e folhas, né? E eu não dei foco na imagem do Alok e no que ia ser escrito no flyer, que é o principal, que é o centro do flyer, eu dei foco por último. E isso foi errado. Por quê? Por causa que se você vai fazer um flyer, que no caso a pessoa tem que bater o olho e já saber do que é o flyer, né? E todas as informações que o flyer tem que passar, você tem que dar foco nisso primeiro e depois fazer o complemento, que no caso seria a volta do flyer que eu fiz primeiro, né? Isso foi um erro fatal, por causa que eu não consegui fazer o Alok encaixar no flyer com isso. No final eu deixei o Alok de fora e só coloquei o que estava escrito e eu acho que ficou muito melhor. O que se leva a você pensar que você não precisa nessa hora aí o meu Photoshop crashou porque tava ficando um pouquinho pesado, que tinha muita seleção e tudo mais, mas enfim, o que leva você a pensar que você não precisa ter uma ideia e só ficar com essa ideia, entendeu? Se você vê que não tá dando certo, não precisa ficar batendo na mesma tecla. Você pode muito bem parar com essa ideia aí, finalizar, falar, não foi uma ideia tão boa e partir para outra. Ou você pode pegar essa ideia que você teve e mexer um pouquinho nela para dar certo. A não ser que você tenha uma ideia e você tenha certeza absoluta que vai dar certo, só que vai ser difícil de executar. Nesse meu caso aí não foi isso. Foi uma ideia que eu tive, que inicialmente, se vocês verem rapidamente aí, às vezes eu coloco uma imagem por cima assim, que é a minha referência,
que foi no caso que eu desenhei um pouquinho antes aí o Fire, né? E essa referência minha não tinha imagem de Alok, não tinha nada disso, só tinha a volta cheia de flores e plantas, tudo, e escrito algumas coisas, né? E isso foi a minha primeira ideia e foi a que ficou por último no final, né? Foi aqui ficou mesmo, foi a minha primeira ideia, porque muitas das vezes você tem várias ideias e pode ser que a primeira seja a melhor ideia e pode ser que lá para a 10ª seja a melhor ideia. Isso daí é relevante, você tem que pensar. Aí ó, isso daí foi o que eu desenhei como base. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é não se prenda em ideias, você tem que relevar o que você está fazendo, você tem que prestar atenção e não se prender em ideias, porque novas ideias virão. Muitas das vezes você está fazendo alguma coisa e você está vendo que não está ficando legal. E o que você pode fazer? Que foi o que eu fiz nesse caso. Eu vi que não está ficando legal, logo parti para o próximo item que eu tinha que fazer. Muitas das vezes isso dá certo e outras não dá certo, como foi esse caso aí. Eu dei foco em volta e não era para me ter feito isso, era para mim ter mudado a estratégia, era para mim ter mudado o que eu ia fazer no centro da imagem e não dar foco em outra coisa. Nem sempre isso pode dar certo, certo? Só que nesse caso meu aí não deu certo, por isso que eu errei nesse ponto, mas beleza, não se prenda a nenhuma ideia que você tenha, sempre virão ideias novas. Essa daí é a imagem, espero que tenham gostado. Ficou uma imagem bem simples e bem direta. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Eu posto tudo que vai aparecer no canal, eu posto lá primeiro. Se você quiser conversar comigo mais diretamente, vai lá também. Ou escreva aí nos comentários que eu leio todos e respondo todos. Valeu por ter assistido, até a próxima e falou!